sistema nervoso periférico, ele é composto por fibras nervosas que vão fazer um transporte das informações entre o sistema nervoso e as outras partes do organismo. Desse modo, as fibras do sistema nervoso periférico, elas podem ser classificadas em fibras aferentes, que vão transmitir as informações provenientes dos estímulos tanto sensoriais como viscerais ao sistema nervoso central. Nós temos também as fibras eferentes, que elas transmitem as informações provenientes do sistema nervoso central para os órgãos efetores. E a porção eferente do sistema nervoso periférico, ela vai ser subdividida em sistema nervoso somático, que é constituído por fibras de neurônios motores que vão inervar os músculos esqueléticos, e o sistema nervoso autônomo, que ele vai ser constituído pelas fibras que vão inervar os músculos lisos e os músculos cardíacos. O controle e a contração coordenada dos músculos, eles são feitos pela medula espinhal por meio de neurônios motores somáticos do sistema nervoso periférico. E a medula, ela apresenta programas motores que são estereotipados e que vão controlar os movimentos coordenados, e que estes sistemas, eles são percebidos, executados e também modificados posteriormente pelo encéfalo. A musculatura esquelética, ela é inervada pelos neurônios motores inferiores, que são provenientes do corno ventral da medula. Os axônios destes neurônios, eles vão formar as raízes ventrais, que ao se juntarem com as raízes dorsais, eles vão formar os nervos espinhais mistos, que vão se projetar na medula pelos espaços entre as vértebras da coluna. Os neurônios motores inferiores, eles vão ser classificados em alfa e gama. O primeiro, ele vai ser responsável pela inervação das fibras musculares e também pela geração de força pelaquele músculo. O conjunto formado tanto pelo neurônio motor e também por todas as estruturas extrafusais vai ser denominado de unidade motora. A atividade de um neurônio motor alfa, ele é controlado por 3 vias, que vão modular os aspectos diferentes da sua atividade. A primeira via, ela vai ser formada por células ganglionares da raiz dorsal, que vão informar o comprimento do músculo e também vai ser inervado pelo neurônio alfa. A segunda via, ela é importante no início do controle do movimento voluntário, e ela vai ser proveniente dos neurônios superiores motores do tronco encefálico e também do córtex motor. Já a terceira via, ela é composta pelos interneurônios da medula e vai ser responsável pelos programas motores espinhais. O neurônio motor gama, ele vai inervar as fibras musculares intrafusais nas 2 extremidades do fuso muscular. A sua ativação, ela vai acontecer durante a contração muscular e vai fazer com que essas fibras, elas se mantenham tensionadas e continuem sempre a enviar informações ao sistema nervoso central sobre o comprimento daquele músculo. O sistema nervoso autônomo, ele é controlado pelo hipotálamo e vai ser subdividido em simpático e parasimpático. Esse sistema, ele é responsável pelo controle de todas as funções vegetativas e inconscientes, tais como, por exemplo, a questão da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Enquanto isso, o sistema somático, ele vai priorizar a velocidade e também a precisão da ativação dos músculos esqueléticos. Um gânglio, ele vai ser um grupo de corpos celulares de neurônios que vão estar localizados na periferia do corpo. Os gânglios, eles podem ser categorizados de 2 formas, como gânglios sensoriais e como gânglios autonômicos. Isso vai se referir às suas funções primárias. O sistema nervoso autônomo, ele vai ser dividido em sistema simpático e parasimpático, e os seus gânglios, eles vão ser cruciais para que nós possamos ter a regulação da homeostase. A divisão simpática, ela é caracterizada pelos gânglios da cadeia simpática, que formam uma fileira ao longo da coluna vertebral, recebendo estímulos da medula tóraco-lombar. E na região cervical, essa cadeia, ela vai incluir 3 gânglios paravertebrais. Existem também os gânglios pré-vertebrais, que vão estar localizados fora, mas também à frente da coluna vertebral. Os neurônios desses gânglios simpáticos, eles vão ser multipolares e vão se projetar para os órgãos-alvos, isso em diversas cavidades do corpo. E eles vão fazer várias regulações, como por exemplo, o aumento da frequência cardíaca. A divisão parasimpática, ela vai ser composta pelos gânglios terminais, que eles vão receber informações centrais dos nervos cranianos ou dos espinhais sacrais. Os gânglios terminais cranianos, eles vão localizar na cabeça, no pescoço e também no abdômen superior, enquanto os sacrais, eles vão estar situados no abdômen inferior e na pelve.
Os feixes de axônios no sistema nervoso periférico, eles vão ser chamados de nervos. Essas estruturas na periferia, elas são diferentes da parte central. Os nervos conectados à medula espinhal, eles são os nervos espinhais. E todos os nervos espinhais são axônios sensoriais e também motores, que vão ser combinados e separados em raízes nervosas. Nos membros superiores, as raízes nervosas que se originam nos segmentos tanto cervicais como do primeiro segmento torácico, elas vão desempenhar um papel que é fundamental, pois é a partir deles que vai se estabelecer tanto os dermátomos como os miótomos referentes a essa região. Os nervos espinhais eles vão se originar na medula espinhal como radículas que convergem para formar duas raízes nervosas, uma raiz ventral com fibras motoras e uma raiz dorsal com fibras sensoriais. Existem 31 nervos espinhais, nomeados de acordo com o nível da medula espinhal a qual emergem. O primeiro nervo, o C1, ele emerge entre a primeira vértebra cervical e o osso occipital. O segundo nervo, o C2, ele emerge entre a primeira e a segunda vértebra cervical. O mesmo vai ocorrer da C3 até a C7. Já o C8, ele emerge entre a última vértebra cervical e a primeira vértebra torácica. Axônios de diferentes nervos espinhais, eles vão se unir em um nervo sistêmico. Ocorrem 4 pontos ao longo do comprimento da coluna vertebral. Cada um vai identificar como um plexo nervoso. Dos 4 plexos nervosos, 2 são encontrados no nível cervical, um no nível lombar e um no nível sacral. Esses plexos eles são descritos como surgindo dos nervos espinhais e dando origem a certos nervos sistêmicos, mas eles contêm tanto fibras que desempenham funções sensoriais como fibras que desempenham funções motoras. O plexo cervical ele é composto de axônios dos nervos espinhais de C1 a C5, e os nervos espinhais de C4 a T1 eles se reorganizam por meio desse plexo para dar origem aos nervos dos braços, como sugere o nome braquial. E um grande nervo desse plexo é o nervo radial. Essa organização ela vai seguir uma lógica que pode ser entendida em 5 etapas, sendo as raízes, os troncos, a divisão, os fascículos e os ramos terminais. As raízes, que são os ramos anteriores dos nervos espinhais, sendo C5, C6, C7, C8 e T1, elas originam o plexo braquial. As raízes elas se unem para formar 3 troncos principais, sendo o tronco superior, que é a união do C5 com o C6, o tronco médio, que é uma continuação do C7, e o tronco inferior, que é a união do C8 e o T1. Cada tronco ele se divide em anterior, que inerva os compartimentos flexores do membro superior, e tronco posterior, que inerva os compartimentos extensores. As divisões elas vão se reorganizar ao redor da artéria axilar, formando 3 fascículos. O fascículo lateral, que vai ser formado pelas divisões anteriores dos troncos superior e médio, o fascículo medial, que é do tronco inferior, e o fascículo posterior, que é formado pelas divisões posteriores dos troncos. Proveniente do fascículo lateral, nós temos o nervo músculo cutâneo, a raiz lateral do nervo mediano. Já no fascículo medial, nós temos o nervo ulnar, a raiz medial do nervo mediano e os nervos cutâneos tanto do braço como do antebraço. E no fascículo posterior, nós temos o nervo axilar e o nervo radial. Os dermátomos representam um conceito que é fundamental na neuroanatomia, descrevendo as áreas específicas da pele que recebem inervação sensorial de um único nervo espinhal, ou seja, de uma única raiz nervosa dorsal. A própria palavra dermátomo, ela tem uma origem grega que significa corte, o que vai refletir a sua mapeação do corpo. A principal função associada aos dermátomos é a transdução e a transmissão de informações sensoriais, como o tato, a dor e a temperatura. Existem 8 pares de nervos cervicais designados de C1 a C8, 12 torácicos designados de T1 a T12, 5 pares lombares designados de L1 a L5 e 5 pares de nervos sacrais de S1 a S5 e um par de nervo coxígeo. Nos membros superiores, os dermátomos eles são supridos principalmente por segmentos dos nervos espinhais, de C3 a T1. C3 e C4 eles vão ser inervados pela região da base do pescoço, estendendo-se lateralmente. O C5 ele vai cobrir a face lateral do braço e o C6 ele vai se estender ao longo do aspecto lateral do braço e também no polegar. O C7 inclui os dedos intermediários e o centro da mão. O C8 vai inervar o dedo mínimo e o aspecto medial da mão, bem como o aspecto medial do antebraço. A T1 vai inervar o aspecto medial do antebraço e a parte inferior do braço.
Já a T2, ela vai cobrir o aspecto medial do braço e também a pele da axila. O miótomo, ou um campo radicular, ele consiste no conjunto de músculos que são inervados por uma única raiz ventral. Essa organização, ela reflete a função motora segmentar e permite associar movimentos fundamentais do braço, do antebraço e também da mão. Cada um dos 31 pares de nervo, ele vai ser responsável por fornecer informação e inervação motora a um grupo específico de músculo. É crucial notar que a relação não é sempre de um para um. Um único músculo ele pode receber inervação de múltiplas raízes nervosas e, portanto, ele pode pertencer a mais de um miótomo. Essa organização nervo-músculo ela vai formar a base da organização dos miótomos. Os neurônios motores inferiores, cujos corpos celulares eles estão localizados no corno anterior da medula, eles vão transmitir os sinais às fibras musculares esqueléticas. O C1 e o C2, com relação aos miótomos, eles vão ser tanto flexores como extensores do pescoço. O C3 ele vai ser um flexor lateral do pescoço. O C4 ele vai fazer uma elevação do ombro. O C5 uma abdução do ombro. E o C6 fazer uma flexão de cotovelo e uma extensão de punho. Com relação ao C7, ele vai fazer uma extensão dos cotovelos e uma flexão de punho. E o C8 ele vai fazer uma extensão do polegar. O nervo músculo cutâneo, ele tem origem no fascículo lateral do plexo braquial. Ele vai atravessar o músculo córaco braquial, vai seguir para o bíceps braquial e posteriormente para o braquial. Ele vai fornecer ramos motores a estes músculos. Ao atingir o antebraço, ele continua como nervo cutâneo lateral do antebraço, garantindo uma sensibilidade da face lateral dessa região. O nervo mediano, ele é formado por raízes vindas dos fascículos tanto lateral quanto medial. Ele vai percorrer o braço sem emitir ramos que são tão significativos, mas ele vai tornar essencial no antebraço, onde vão passar as duas cabeças, tanto do pronador redondo, e vai acompanhar os tendões flexores até o punho. Na mão, ele vai inervar os músculos da região tenar, que são fundamentais para a oposição do polegar, e vai conferir uma sensibilidade à face palmar. O nervo ulnar, ele tem origem no fascículo medial e vai seguir um trajeto que é característico pela face medial do braço, para posteriormente passar pelo epicôndilo medial do húmero. E na mão, ele vai ser responsável pela inervação de uma grande parte dos músculos intrínsecos. E o nervo ulnar, ele fornece uma inervação para o quinto dedo e para metade do quarto dedo. O nervo radial, que é originado no fascículo posterior, ele vai acompanhar o sulco do nervo radial no húmero, emitindo ramos para os músculos extensores do braço, como o tríceps. O nervo axilar, ele se origina no fascículo posterior e se dirige para a região do ombro. Ele vai inervar o músculo deltoide, que vai ser responsável pela abdução do braço.